A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno, videoaula de jovens, lição número 11, 13 de junho de 2021. Quero desejar aqui um feliz dia do pastor, você que é pastor, ancião, presbítero, feliz dia do pastor para você. Lição 11, Paulo responde questões a respeito do casamento. Texto do dia. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 aos Coríntios 7 e 9. Síntese. O casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Então, Paulo vai responder aqui questões acerca do casamento, tá? Os objetivos dessa lição. Primeiro, conscientizar de que o casamento é bom. Segundo, mostrar a indissolubilidade do casamento. E terceiro, saber que o casamento não deve ser usado como fuga. Vamos ao texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 14, que é a base da nossa meditação. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então nós temos aqui essas questões a respeito do casamento. Aí o autor coloca na introdução que os membros da igreja em Corinto, eles tinham muitas dúvidas a respeito de várias coisas.
inclusive a respeito do casamento e da castidade. Graças aos questionamentos deles, nós temos registrados no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. E aí a primeira coisa que ele vai dizer é que o casamento é bom, ainda que alguns de nós tenhamos dúvidas sobre isso, né? Principalmente daqueles que o casamento não deu certo, ou aconteceu alguns empecilhos, alguns problemas, alguns traumas. Então há, em verdade, algumas pessoas que não tiveram boas experiências, mas no geral o casamento, biblicamente falando, ele é bom. Então, primeiro, o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Então, é um homem e uma mulher, relação heterossexual, e é monogâmico, é só com um parceiro, só com uma parceira. E aí o autor coloca: a igreja em Corinto havia se tornado uma das maiores daquela região e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Era uma cidade cheia de problemas, cheia de imoralidades sexuais, templos, né, a Afrodite, a Diana, templos onde havia prostitutas, né, de templo, imoralidade à flor da pele. Por isso surgem algumas dúvidas acerca do casamento que precisavam ser esclarecidas pelo apóstolo, o que ele fazia por meio de cartas. Então ele mandava as cartas respondendo a esses questionamentos. Então ele diz assim: naquele tempo surgiram na igreja ensinamentos com tendências gnósticas, que consideravam o corpo mau e o espírito bom. Então havia, na visão desses gnósticos, uma separação entre o corpo e o espírito. Se o corpo é ruim, é mau, então a gente pode fazer o que quiser com o corpo, e só o espírito que precisa ser santificado. Então, esse pensamento provocava dois tipos de comportamento. O primeiro é fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado, segundo essa ideologia gnóstica. E a letra B, mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Portanto, os dois extremos eram ruins. Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento. O cristão pode se abster do relacionamento sexual no casamento? Então essa era a questão. O problema não era só o solteiro, o problema era dentro do casamento. Tá? As pessoas estavam achando que o corpo era mau e, portanto, eles podiam fazer o que quisessem com o corpo, inclusive não se relacionar com o seu cônjuge. Então, o relacionamento bíblico é heterossexual e monogâmico. Aí, num segundo momento, Paulo recomenda o casamento. Ele diz assim, ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele defende tal ideia, pois a igreja do Senhor estava no início e havia urgência na pregação do evangelho, o que muitas vezes exigia uma dedicação exclusiva. Então, ele estava defendendo esse ponto de vista porque o homem e a mulher, enquanto solteiro, poderia se dedicar mais à obra de Deus e menos à sua vida conjugal, à sua vida familiar. E lembrando também que a igreja estava debaixo de grande perseguição.
Então, o casamento era um entrave, né, a essa propagação do evangelho e também um sofrimento dobrado, né, para marido e mulher. Então, seria mais ou menos nessa linha, por isso que ele defende, tá? No entanto, ele pondera de uma forma mais ampla e completa a sua resposta. Aí ele diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então havia naquela cidade de Corinto, naquela cultura, uma liberação geral, tá? A imoralidade, adultério eram coisas corriqueiras e comuns. Inclusive, pasmem vocês, a gente já vem estudando sobre isso dentro da própria igreja. Tá? Então, Paulo defende o casamento, né, já que aquele que não tiver possibilidade de ficar solteiro para se dedicar à expansão do evangelho do reino, então era melhor que se casasse. Mas cada um ter a sua própria esposa e cada uma ter o seu próprio marido. E aí ele comenta aqui que a promiscuidade em Corinto era tão intensa, conforme acabei de falar, que só o fato de uma moça se identificar como moradora da cidade já seria motivo para considerá-la prostituta, porque ali era comum a prostituição de ambos os sexos, tá? O apóstolo cita a prostituição na cidade como um perigo para os que queriam ficar solteiros e para os casais que estavam se abstendo do relacionamento sexual. Então tinha casal que um não estava querendo ceder a sexualidade, o outro não estava. Paulo inclusive chega a falar do pagamento que o homem deve à esposa e da esposa ao homem, tá? Mas lá na frente já vai falar sobre isso. Então Paulo reconhecia que poucas pessoas teriam disposição necessária para manter inativa sua capacidade sexual, né? Conter-se sexualmente, né? Então Paulo recomenda o casamento e o relacionamento sexual dos cônjuges, visando a procriação e o prazer de ambos, tá? Marido e mulher se complementam e merecem ter prazer e também buscando a procriação, tá? Então veja que aqui a cidade de Corinto era um caso grave de imoralidade sexual. O número 3, a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. Casados não tem como praticar abstinência sexual e celibatário. Casou, isso daí esquece. Solteiro, sim. O homem solteiro, a mulher solteira, ela tem condições da abstinência sexual e do celibato. Mas vamos andando um pouquinho. Alguns membros da igreja, lá de Corinto, incluindo os casados, começaram a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos sexuais. Então veja que eles estavam ali num paradoxo. Casou para ter uma vida sexual ativa e eles estavam querendo praticar a abstinência sexual. Isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro o vê como algo essencial e necessário. Tá na cara que isso vai dar em separação, isso não vai dar certo, tá? Paulo responde a esses questionamentos afirmando que tanto o casamento como o celibato eram opções legítimas para o cristão. Tá? Ele não está condenando o celibato, tá? O celibato deve ser visto como um dom divino, não é todo mundo que tem esse dom, mas para os que querem permanecer solteiros ou viúvos. Tá? É para essa classe de pessoas, solteiros e viúvos ou viúvas. Tá? A decisão deveria ser consciente e ter por base a paz e a obediência a Deus. Quanto aos casados, ele adverte contra
os sacrifícios tolos, que não agregam nada à vida espiritual, se baseados em crenças humanas e contrárias ao Evangelho. Então, os casados não podiam praticar abstinência sexual, a não ser com consentimento de ambos, né, por um breve período de tempo, tá? E também não tinha como praticar o celibatário, né? Não tem como um casado ser celibato, não faz sentido. Então havia esse paradoxo, né? Esses conflitos, e Paulo então vai colocando tudo no seu devido lugar. No segundo tópico, ele diz que a indissolubilidade do casamento, sobre a indissolubilidade do casamento. Primeiro, o ideal original do casamento. Então, o que era o princípio geral? O ideal é que o casal se una, constitua uma família e seja feliz para sempre, igual nos contos de fada, né? Só que a gente tem que pensar que esse felizes para sempre é um conceito hollywoodiano, não é o conceito da Bíblia, tá? Muito cuidado com isso. Então, Gênesis 2, 24, Deus falou: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o conceito de Deus é um casamento em que marido e mulher se tornem uma só carne. Em Mateus 19, Jesus ele trata desse conceito original. Ele falando acerca do divórcio, no versículo 6, Mateus 19, ele diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está falando da indissolubilidade do casamento. Tá? Paulo é categórico ao afirmar: aos casados mando. Tá? Ele apresenta o casamento cristão como um contrato indissolúvel, pelo menos aos olhos bíblicos. Nos evangelhos, Jesus trata sobre a dissolução do casamento por causa de prostituição, como uma exceção. Nós estávamos lá em Mateus 19. Se você não fechou a sua Bíblia de estudo pentecostal, você abre aí. Quando ele diz, a partir do versículo 3 ao 10, ele diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então veja que eles queriam largar, casar com... Estava casado, queria largar, pegar uma mais novinha, e assim um homem de 80 anos querendo casar com uma de 16. É mais ou menos isso aí. Queria largar por qualquer motivo. É a pergunta deles. Aí Jesus respondeu e falou: ó, vocês não leram que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, aí ele vai citar o que nós acabamos de ler, né? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Jesus está questionando para eles lembrarem o que está escrito na Bíblia. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí eles disseram para Jesus: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, deixar ela e mandar embora. Aí Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, não foi Deus que mandou repudiar, foi Moisés. É diferente. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Tá? E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, se largasse a mulher por qualquer motivo fútil e casasse com outra, entrava em prostituição, entrava em adultério. Aí
já era, tá? Então, a prostituição aqui era o novo casamento sem motivo justo, tá? E aí era prostituição. Mas vamos adiante. Nosso Senhor, então, Jesus abordou o assunto, nós acabamos de ler, quando questionado pelos fariseus adeptos da escola do rabino Hilel, que defendiam o direito do marido da carta de divórcio por qualquer motivo. Então, essa linha de interpretação da Torá, tá, era essa. Ao ser questionado sobre essa liberalidade, né, ou libertinagem, Jesus afirma que ela surgiu devido à dureza do coração do homem. Era uma forma de proteção, pois, se repudiada pelo marido, a mulher não poderia mais se casar e assim ficaria exposta à miséria e à prostituição. Já aos Coríntios, Paulo falava para um público onde a prostituição era aceita pela maioria. Então, na verdade, Moisés, quando deu carta de divórcio, ele deu não para liberar o homem para casar com quem ele quisesse, mas era para proteger a mulher largada, a mulher repudiada. Tá? Então, aqui em Corinto, não. Em Corinto, a prostituição era uma coisa comum, conforme já falamos no primeiro item. Tá? Subtópico 2, casamento com descrente antes da conversão. A exceção de Paulo para o divórcio é no caso em que apenas um dos cônjuges se converta ao cristianismo, o que não era comum entre os judeus e os costumes greco-romanos, onde se supunha que a família, a casa, tivesse religião única. Então, na religião judaica, todo mundo servia ao mesmo Deus, andava pela lei da Torá. Nas religiões greco-romanas, não, cada um servia ao Deus que queria. Tá? No entanto, mesmo na exceção, existia a regra a ser seguida, ou seja, isso seria possível somente se o casal não conseguisse viver pacificamente sua diversidade religiosa, um marido de uma religião e a esposa de outra religião. Paulo orienta ao cônjuge cristão a preservação do casamento, caso o cônjuge não cristão concorde com a sua decisão por Cristo. Então, se houvesse concordância, você quer ser cristã? Então, você seja. Eu não quero ser, mas eu quero continuar casado com você. Aí, podia continuar casado. Agora, se o marido ou a esposa falasse, não, você vai ser crente, vai ser cristã agora, então eu quero o divórcio, não vou continuar com você. Esse negócio aí não dá para mim não, tá? Aí a pessoa cristã podia dar a carta de divórcio e casar-se outra vez, não teria problema, tá? No sentido inverso do judaísmo, que defendia a impureza, que a impureza manchava as coisas puras, o apóstolo defende que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão. Todavia, ele aconselha o divórcio caso o descrente queira se separar, que foi o que eu acabei de falar. Então, o crente santifica o cônjuge não crente. Então, poderia continuar casado, não teria nenhum problema se houvesse concordância de ambos, tá? Número 3, o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às escrituras sagradas. Já falamos que só de uma moça ali da cidade falar que morava lá, alguém já achava que ela era prostituta. Tamanho era o grau de prostituição. Jesus deixou bem claro que no plano original de Deus para a família não havia espaço para o divórcio. Paulo, mostrou que o divórcio foi permitido devido à dureza do coração dos homens, tá?
Jesus falou sobre isso. Pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Marcos 10:5. Paulo era um homem de Deus, um apóstolo que conhecia bem os ensinos do mestre, por isso advertiu aos coríntios quanto à permanência no casamento, afirmando que, aí ele cita o versículo 27, estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Então ele está falando que o melhor seria você está casado, continue casado. Você está solteiro, fique solteiro. É mais ou menos nessa linha aqui, dentro daquele contexto de igreja do primeiro século e dentro do contexto da igreja de Corinto, que estava numa cidade rodeada por todos os lados de prostituição. Era uma Sodoma e Gomorra dos tempos de Paulo. Seria mais ou menos isso para você entender, tá? E o tópico número 3, o casamento não deve ser usado como fuga. Antigamente isso aqui era muito comum, hoje menos, né? O casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Casamento não é garantia de ausência de solidão. Existem casais aparentemente bem casados e que um dos cônjuges ou os dois vivem solitários. Pasmem vocês, né? Para a felicidade do casal, deve existir boa intimidade emocional entre eles. Os solteiros e os viúvos devem ter isso em mente ao planejar um casamento. Há pessoas que se sentem solitárias em sua família e criam expectativas de resolver esse problema com o casamento, tá? Ela corre o risco de apenas reproduzir o ambiente da convivência atual. Por isso, durante o namoro e o noivado, o crente deve ter certeza de que a outra pessoa é capaz de ampará-lo em todos os momentos que precisar. O momento de namoro e noivado é um momento para se criar boas expectativas e se fortalecer os laços, perceber no outro se há realmente sinceridade para uma união boa, duradoura e perfeita em Deus, né? Para um relacionamento permanente, é necessário se sentir seguro de que haverá possibilidade de um bom diálogo nos momentos de maior fragilidade. A indiferença é o pior dos comportamentos para um casal. Então, a indiferença com que alguém trata o outro dentro do casamento, isso daí é a falência do casal, a falência do relacionamento, tá? Então, o casamento, ele não deve ser usado como fuga para a solidão. Se você, solteiro ou solteira, está se sentindo só, está mesmo no meio da multidão, solitário, busque ajuda, busque em oração, busque orientação pastoral, procure resolver primeiro esse problema. Não acredite que você vai entrar num casamento e vai resolver esse problema. Esse problema, na verdade, vai ser aprofundar. E aí vão ser dois solitários debaixo do mesmo teto. Então, muito cuidado com isso daí. Segundo subtópico, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Então, o solteiro, ele e a solteira, né, tem essa tendência de querer casar para fugir da tentação sexual. Você vai ter uma surpresa quando chegar lá, né? Quando Paulo afirma que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido, e diz aos solteiros e às viúvas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ele não diz displicentemente. O casamento não é uma decisão a ser tomada de qualquer maneira. E a escolha deve ser bem feita e o momento deve ser
bem adequado. O que significa isso? Vamos ver. Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada e não por ter dificuldades com a tentação sexual. Então, a tentação sexual não pode ser o motivo principal para você querer casar. Você vai fazer, como diria minha mãe se estivesse viva, a maior burrada da sua vida. Porque depois de casado, as tentações sexuais continuarão. Agora só que num nível mais elevado, num nível mais catastróficos. Porque agora já entra na área do adultério. Aí já envolve outra pessoa ou outras pessoas quando há filhos. Envolve os pais, envolve um monte de pessoas. Então, se houver, se a pessoa ceder à tentação depois de casado, a tragédia é maior ainda. Então, tentação sexual, ela precisa ser vencida e não se fugir da tentação sexual arrumando um outro problema, né? Porque aí o casamento vai se tornar um problema, tá? Para quem for casar para fugir da tentação sexual. Então, o casamento é para ser feliz e fazer o outro feliz. O casamento também não é garantia de plena satisfação sexual. Você só vai entender isso depois que você casar. Não adianta o casado ou a casada tentar explicar para um solteiro ou para uma solteira esse dilema aqui, que o casamento também não é garantia de plena satisfação sexual. Tá? Então é até complexo explicar isso. Tá? Por isso, a recomendação de Paulo, em 1 Coríntios 3, de 3 a 5, dentre outras, tá? Dependendo da situação, Paulo afirma que é melhor ficar solteiro, celibatário, tá? Dependendo do dom da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa não sente vontade de casar. A pessoa não tem essa exposição à sexualidade. Ela não sente essas coisas, esses calores. Então, se ela for casar só para agradar pai e mãe, se ela for casar só para cumprir um ritual social, se ela for casar, é perda de tempo. Às vezes ela é feliz do jeito que ela é, sozinha, celibatária. Ela vamos usar um termo aqui, ela não se sente necessitada de ter vida sexual, ela é tranquila, ela é sossegada. Então, não há motivo para ela casar. É melhor ela ficar solteira. É lógico, a cobrança vai ser grande dos pais, dos amigos, da sociedade em geral, mas ela tem que se superar. Hoje, talvez, as cobranças não sejam tantas quanto há 20, 30 anos atrás, mas continua tendo as cobranças. Então, se a pessoa não estiver preparada para responder, para suportar a pressão, ela vai acabar, então, casando, tá? No terceiro subtópico, ele diz: o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Então, no primeiro, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. No segundo, não pode ser usado como fuga da tentação sexual. E agora, o casamento também não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida, que é igual para todo mundo. A vida tem suas dificuldades, angústias e sofrimentos e varia de pessoa para pessoa. Está lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, não é isso que Jesus fala? Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal aí, por favor, que é a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Abra lá em João 16:33, olha o que Jesus falou. Ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, todo mundo vai ter aflições,
mas tende bom ânimo. Aí Jesus fala, eu venci o mundo. Então, com Jesus, a gente também pode vencer o mundo. Não é com o casamento que a gente vence o mundo. A gente vence o mundo com Jesus, tá? E aí ele diz, algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir de alguns desses problemas. Todavia, essa não é a melhor forma de se entrar em um casamento. Se você estiver fugindo de alguma coisa, tá? Isso vai piorar dentro do casamento. As pesquisas a respeito dos motivos na escolha do cônjuge apontam, dentre as principais motivações, a transgeracionalidade, tá? A busca por similaridades ou por complementaridade. Então, se busca alguma coisa que se complementa, se busca por ser parecidos, se busca por ser de gerações diferentes, tá? E aí ele explica aqui, ó, por transgeracionalidade, nos referimos aos modelos aprendidos na família de origem e no ambiente sociocultural, tá? Então a pessoa casa porque a mãe casou, o pai casou, todo mundo casou, e ela também acha que tem que casar. Isso vem de geração em geração, tá? Por busca de similaridades, as características pessoais na pessoa escolhida, no sentido de reforçar suas imagens. E por busca de complementariedade, o que se pretende é a satisfação completa de suas necessidades, uma projeção no parceiro de determinados aspectos com deficiência na própria personalidade. Então a pessoa tem aí alguma deficiência, ela busca no outro aquilo que ela não tem, e às vezes encontra no outro aquilo que ela mesma tem, e aí se duplica o problema de personalidade. E isso acaba dando em divórcio, tá? De modo geral, de forma geral, essas motivações não são excludentes e as pessoas priorizam as características que lhes são mais importantes, tá? Para o cristão, os princípios gerados a partir do Evangelho devem ser priorizados e ajustados às principais motivações. Então, é colocar Jesus em primeiro lugar, ler bastante a palavra, aprender bastante sobre namoro, noivado, casamento e sexo. E tem alguns livros muito bons, tem alguns canais no YouTube que também são muito bons, ensinam coisas muito interessantes. Tem muitos pregadores que ensinam sobre família, sobre essas questões. Então, quanto mais você ouvir, quanto mais você aprender, quanto mais você ler, a possibilidade de você acertar no seu casamento quando você o fizer, elas são muito grandes. Não existe sorte, não existe grandes mistérios, não existe nem profecia para casamento e nem profecia contra casamento. É você que precisa orar a Deus, né, e buscar os melhores caminhos para você conseguir então tomar uma decisão acertada, seja para casar, seja para não casar, seja para permanecer casado, para ter uma boa relação com seu cônjuge. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus te dê bastante sabedoria e inteligência para lidar com esse assunto que nós acabamos de tratar aqui sobre as questões a respeito do casamento. Só com o Espírito Santo de Deus nós podemos acertar mais do que errar. Porque errar todo mundo vai errar e acertar também. A questão é importante ter muito mais acertos do que erros. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.